Como diria nosso grande sábio Péricles, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Pessoal, esse vídeo eu deveria ter postado ele um pouquinho antes do conteúdo que vocês já viram, mas eu acho bom a gente chamar a atenção disso, que a maioria dos livros chama muito brevemente a atenção. Acredito que não vai ser um vídeo muito longo, perfeito, e eu quero iluminar alguns pontos que fazem a termodinâmica ser bem diferente das outras áreas da física. Ok? Então pensa o seguinte, esse vídeo é sobre a descrição macroscópica. O que é isso? Como que isso entra dentro do que a gente sabe de termodinâmica? Olha só, os agradecimentos. Pessoal, termodinâmica que a gente vai trabalhar agora é uma área nova da física, tá certo? A termodinâmica ela tem uma natureza diferente da mecânica que vocês viram em Física 1 e que a gente fez uso até agora, tá certo? No fundo, a parte de oscilações e ondas são consequências de mecânica, a gente explorando as consequências da mecânica em situações bem específicas. E fluidos você pode dizer que é um meio termo, tá certo? Entre termodinâmica e mecânica. Por que eu insisto em falar para vocês? Porque a natureza da termodinâmica é diferente da mecânica. Pessoal, a termodinâmica ela faz uso de leis que a gente não descreve usando equações diferenciais. É uma maneira de falar isso. Tá certo? O princípio paradigma newtoniano diz, olha, você consegue descrever equações diferenciais, você faz alguns complementos de como aplicar essas equações e você consegue descrever grande parte da ciência. Em termodinâmica, ela tem uma natureza um pouquinho diferente, ela não faz uso dessas equações. As leis da termodinâmica, elas não são equações de movimento, não são equações de evolução no sentido que a gente vê, por exemplo, um campo elétrico, como que esse campo elétrico evolui no tempo. Vocês vão ver que introdução de tempo em termodinâmica não é uma coisa muito simples e natural. Vão ser poucas vezes que a gente vai ver o conceito de tempo dentro de termodinâmica. Tá certo? É nesse sentido que é a diferença entre a termodinâmica e as outras... e a mecânica, efetivamente. Acho que uma coisa que pode ilustrar muito bem disso Uma coisa que pode ilustrar muito bem isso é o que a gente está vendo aqui. É o que a gente está vendo aqui. Quando a gente fala de mecânica, a gente brinca com o bloco do eu sozinho. Eu pego esse bloco, eu pego um único bloco, ou consigo escrever meu sistema com mais de uma partícula usando maneiras espertas, mas efetivamente o cerne da mecânica faço a descrição da massa do sistema e, tendo as equações do movimento, eu consigo caracterizar e fazer essa descrição. Na termodinâmica, isso não faz sentido. Por que que não faz sentido? Olha essa animação, pessoal. Opa, acho que vai funcionar aqui. Gostaria tanto que as coisas funcionassem quando a gente quer que funcione. Até 2 minutos atrás estava funcionando e agora não está mais. Tudo bem, sobrevivemos a isso. Olha só, por que não faz sentido fazer aquela descrição? Por que não faz sentido fazer essa descrição? Pensa o seguinte, vamos colocar um número pequeno, tá certo? 30 partículas, 40 e 20. Descreve isso aqui usando mecânica. No sentido que eu quero dizer olha, vamos olhar o que essa partícula aqui está fazendo. Ela começou lá do outro lado, agora bateu, teve transferência de momento. Ou seja, pessoal, se eu fosse fazer uma descrição mecânica, a mecânica dessa situação, eu ia precisar saber o quê?
a massa de cada uma dessas partículas, tudo bem. Partículas azuis têm massa 40, tem massa 32 e partículas vermelhas têm massa 10. Tudo bem. Aí eu ia ter que colocar um índice em cada uma dessas partículas. Dizer, olha, essa aqui é a partícula 1, essa aqui é 2, essa aqui é 3, a 4, a 5. Dizer, olha, tem equação de movimento para 1, para 2, para 3. Eu sei como descrever a dinâmica entre elas. E eu vou te fazer uma pergunta. Para que isso? O que a gente vai fazer com essa informação? Esse que é o cerne. Eu posso fazer tudo isso que estou falando. Marcar cada partícula, classicamente. A gente está falando só classicamente, tá, pessoal? Eu marco cada partícula, consigo descrever uma equação de movimento que inclua a interação entre eles. Ou seja, o negócio está ficando bem complicado, mas vamos dizer que a gente consegue fazer essa descrição. Vamos pensar o seguinte, a gente consegue fazer essa descrição, o que eu vou fazer com essa informação? Esse que é o ponto. Vocês vão ver que muitos livros, eles costumam falar assim, olha, não é possível, dada a quantidade de informação, se você pegar um sistema termodinâmico real, tem na ordem de 10 a 23 partículas. Isso é muito além da capacidade de processamento. Balela, pessoal. A gente tem capacidade de processamento por uma quantidade absurda de partículas. Tá? Não sei se chega a 10 na 23, mas o que eu quero dizer é, essa desculpa de incapacidade computacional é uma desculpa. O motivo real é, por que eu vou querer descrever o movimento de cada uma das 10 na 23 partículas? Eu vou precisar de 10 na 23 equações e o que eu vou fazer com isso? Esse que é o cerne. As pessoas, não sei por que, às vezes se foge dessa discussão. O ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui. A descrição da termodinâmica é uma descrição própria, é o que a gente chama de descrição macroscópica. Eu não vou descrever o movimento de cada uma dessas partículas, eu vou descrever o movimento coletivo delas, tá certo? Uma descrição macro do sistema. Eu vou dizer assim, olha, meu sistema é esse quadrado aqui. O que está dentro dele é o que me interessa. Vamos fazer uma descrição macroscópica disso. Uma descrição macroscópica disso leva para onde? No que a gente chama de descrição macroscópica. O que é essa descrição? Quais são essas variáveis dessa nova descrição? Pessoal, vocês já estão imaginando. Tá certo? Quais são as variáveis? Volume, pressão, temperatura, o básico de termodinâmica. É o que a gente vai ficar... são as quantidades às quais nós vamos nos ater. Volume, pressão e temperatura. Mas eu posso fazer uma descrição macroscópica usando o quê? Polarização elétrica, campo magnético, campo elétrico também. E o quê? Eu olho a propriedade como um todo do sistema. Tá? E faz muito mais sentido. Tá certo? Em vez de eu falar cada uma dessas quantidades, não, eu falo o seguinte, olha, meu sistema tem 10 na 23 partículas, ótimo. Qual que é a pressão dela? Qual que é a temperatura? Qual que é o volume? Posso variar o volume? Posso variar a temperatura? Como que varia a temperatura e isso influencia o volume e a pressão? Entenderam? Essa que é a grande vantagem da descrição macroscópica. Essa que é a força da mesma. Tá? Para que essa descrição funcione, vocês vão ver que a gente já passou por isso quando a gente falou em Física 1, a ideia de sistema físico. Sistema físico é que ele é o nosso objeto de interesse. Por que isso é importante em termodinâmica? Porque agora eu vou definir o sistema termodinâmico, que é um sistema físico específico. Que é o quê? Numa quantidade de matéria num recipiente, paredes que isolam, que podem ser diatérmicas, que permitem passagem de calor, ou adiabáticas, que não permitem a passagem de calor. Ok? Eu tenho que definir o conceito de equilíbrio térmico, que isso é o objeto da lei zero da termodinâmica, que vocês ou já viram ou vão ver naquele conteúdo online que eu disponibilizei para vocês.
Tá certo? Mas eu quero definir um pouquinho mais o conceito antes da gente ir para a lei. A gente fala que um sistema em equilíbrio térmico, quando ele não manifesta transformações rápidas e as suas variáveis termodinâmicas nos pareçam quase estáveis. Quando dois sistemas podem ficar em contato mútuo sem que haja alterações das variáveis... Quando dois sistemas podem ficar em contato mútuo sem que haja alteração das variáveis termodinâmicas, dizemos que estão em equilíbrio térmico um com o outro. Ou seja, eu junto duas coisas, não tem variação ou tem uma variação muito leve das duas, não só de um, eu falo, a gente está em equilíbrio termodinâmico. Eu preciso dessas definições porque eu vou falar muito disso e se isso não ficar claro, o aprendizado de vocês vai ficar um pouco meio pálido. Acho que a palavra é essa, é pálido. Eu estou falando isso para quando vocês voltarem lá naquele conteúdo do professor Felipe, aquele conteúdo online, vocês vão ver que muitas coisas vão ficar um pouquinho mais claras do que ele está falando. Sim, eu sei que ele explica aquilo, mas é sempre bom reforçar. O conceito de equilíbrio térmico e equilíbrio termodinâmico. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem um esforço. Vocês olhassem para o conceito de equilíbrio térmico e tentassem entender a diferença da lei zero. Tá certo? Isso aqui não é a definição, não é o enunciado da lei zero. É a definição de equilíbrio térmico. Pessoal, essa descrição macroscópica, essa descrição que faz uso de variáveis macroscópicas, eu preciso equacionar isso, tá certo? Equacionar, o que eu quero dizer é o seguinte, eu ter variáveis não significa nada. Um conjunto de variáveis não me diz como que essas variáveis vão se comportar. Aquela história, um conjunto de dados não é ciência mais do que um conjunto de tijolos é uma casa. Eu preciso relacionar isso. Quem que relaciona isso? Eu tenho por trás as leis termodinâmicas, mas quando eu vou fazer a descrição de um sistema específico, esse sistema, que tem variáveis termodinâmicas, eu descrevo usando o quê? O que eu chamo de estado termodinâmico, que é uma função que relaciona todas essas variáveis. Novamente, nosso estado termodinâmico do sistema, vamos usar só pressão, volume e temperatura. Poderia usar outra coisa? Poderia, tá certo? Aquelas variáveis lá em cima, na apresentação lá em cima, poderiam ser usadas, sem problema algum. Tá? Novamente, a gente ficar com um caso mais simples. Pessoal, para o gás ideal, não se preocupem, vocês vão ficar enjoados com o gás ideal, tá certo? Eu tenho PV igual a nRT, expressão clássica que a gente conhece do segundo grau, ou PV igual a NKT. Eu gosto mais de PV igual a NKT. Pessoal, aqui é questão de gosto e de como vocês veem as coisas e como é apresentado nos livros textos, ok? Isso aqui vocês vão encontrar muito em livro de engenharia, em livro de química, que é o quê? Pressão vezes volume igual o número de moles do sistema. Lembra que o número de moles é a razão entre o número de moléculas e o número de Avogadro. Vezes R, que é a constante universal dos gases, aquela que é 8,31 joules por mol vezes Kelvin. O mol está vezes Kelvin. Certo? Físico gosta de constantes fundamentais. R não é uma constante fundamental. Ok? A constante fundamental que a gente tem é K. Esse K não é de temperatura Kelvin, não, tá? É de constante de Boltzmann. Tá certo? Que é o que? A gente pode definir a constante de Boltzmann. Ela pode ser, a gente pode reescrever R dividido pelo número de moles da constante de Boltzmann. Isso aqui é o número de moléculas, número efetivo, contagem. Tantas moléculas, tá? É questão de descrição de como você quer descrever. Tá? Daqui de dentro surgem lei de Boyle, Mariot, Gay-Lussac, aquelas equações, aquelas relações de pressão que a gente conhece, que na verdade historicamente enxergavam partes do que estavam acontecendo e que no final levaram à construção da equação de estado que a gente está vendo aqui. Aqui.
certo? Professor, tem outras equações de estado que a gente sabe escrever bem? Tem, com certeza. A gente pode fazer, por exemplo, o uso da equação de estado de Van der Waals, que eu escrevi, fiz questão de escrever das duas maneiras para a gente relacionar com o que tinha lá em cima, com a equação dos gases ideais. RT, percebam que a gente não tem o número de moles aqui. O número de moles está embutido na equação de Van der Waals no A e no B. Ok? Ou da maneira como nós físicos gostamos mais, que a gente vê que nós temos nk vezes a temperatura. O número de moles também está... Eu estou usando inclusive a mesma nomenclatura de A e B, que são constantes que você ajusta com relação à sua molécula, ao seu sistema, porque eu só mexi aqui mesmo. Tá certo? Pessoal, não tem muito mais que eu quero falar sobre isso agora. Eu vou voltar a fazer esses vídeos mais curtos, ou não tão curtos, esse foi de 20 minutos, era para ser um pouquinho mais curto, para eu pontuar coisas que eu acho interessantes de serem pontuadas. Tá? Novamente, isso não substitui aqueles vídeos que estão lá, e esse material escrito não substitui o que está nos livros textos. Obrigado pela atenção, pessoal. Estudem.